Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo. E hoje, nossa segunda aula de revisão sobre a parte 2 ali da frente B da apostila do site de vocês. Vamos resolver alguns exercícios ali sobre propriedades coligativas e termoquímica para reafirmar esses conceitos que nós trabalhamos nas partes teóricas, certo? Primeiro exercício aqui dá o FOL. A água do mar pode ser considerada como uma solução contendo vários sais dissolvidos. Entre as afirmações a seguir, assinale o que aqui não é correta em relação à água do mar. Um dos sais dissolvidos na água do mar é o cloreto de sódio. Um dos sais é o cloreto de sódio, correto. B. A pressão de vapor d'água no mar é menor do que a da água pura, à mesma temperatura. Vamos lembrar lá da questão lá de pressão de vapor d'água. Lembra lá quanto uma solução ela vai ter uma pressão de vapor menor do que o solvente puro. Por quê? Porque o fato de estar em solução faz com que as partículas que estavam passando ali, estavam indo para o estado gasoso, começam a interagir com o soluto e diminua essa volatilidade, essa passagem para o estado gasoso. Certo, pessoal? Então, quando você afirma que a pressão de vapor da água do mar é menor que a água pura, à mesma temperatura, correto. C. A temperatura normal de ebulição da água no mar é maior do que a da água pura. Correto também. Se você lembrar lá do fenômeno de propriedade coligativa, de ebulioscopia, na qual você sabe que adicionando um soluto àquele solvente, você aumenta a temperatura de ebulição daquele solvente. E então, a solução ela vai ter um ponto de ebulição maior do que o solvente puro. Então, quando você afirma que a temperatura normal de ebulição da água do mar é maior do que a água pura, é correto. D. A temperatura normal de ebulição da água no mar, a temperatura normal de ebulição da água no mar será sempre maior do que a temperatura normal de ebulição de uma solução de sacarose de concentração em mol por litro, igual a do cloreto de sódio existente na água do mar. Correto? Porque no ar também só não tem cloreto de sódio. Não é só cloreto de sódio lá, mas tem vários sais. Mas se a concentração mol litro seja igual, temos uma maior quantidade de sais nessa solução, digamos assim. E a temperatura de solidificação da água no mar permanece constante à medida que o solvente se solidifica? Não, pessoal. Conforme o solvente solidifica, aumenta a concentração e, consequentemente, a temperatura de solidificação ela diminui também. Então, essa afirmação que aí está é a errada das que foram apresentadas, logo, é essa que você deve assinalar. Beleza? Segunda questão aqui, ó, do Enem. Sob pressão normal a nível do mar, a água entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius. Tendo por base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea fez a seguinte experiência. Colocou-se uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção, desprovida de agulha, na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para seu interior, tampando-a em seguida. Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando intrigado que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo. Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento permite a entrada de calor do ambiente externo para o interior da seringa. Não, você deslocar o êmbolo não vai provocar o aumento, uma transferência de calor ali do ambiente externo para a seringa. Não. B. Provoca por atrito um aquecimento da água contida na seringa? Também não. Não vai ter atrito, não vai ter um atrito, mas não vai ser esse atrito que vai ser o suficiente para gerar ali, voltar com que a água entre em ebulição. C. Produz um aumento do volume que aumenta o ponto de ebulição da água. Não é o aumento do volume que aumenta o ponto de ebulição da água, pessoal. A relação de ponto de ebulição é com pressão, lembra lá? D. Proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água. Exatamente. Quando você está falando de pressão e ponto de ebulição, existe uma proporção. Quanto maior a pressão, maior o ponto de ebulição. Quanto menor a pressão, menor o ponto de ebulição. O ponto de ebulição existe essa
essa maleabilidade, digamos assim, quando você está comparando ele com a pressão que está envolvida. Você diminuindo a pressão do êmbolo, você diminuiu o ponto de ebulição da água que estava dentro daquele êmbolo. Beleza? Então a resposta correta é a letra D. Exercício aqui do Cefet Minas Gerais 2014. O esquema a seguir representa um método de separação de uma mistura formada por água, temperatura de ebulição 100 graus Celsius, e de acetona, temperatura de ebulição de aproximadamente 56 graus Celsius, a pressão de 1 atm. O destilador, considerando-se a possibilidade de se retirarem amostras do resíduo e do destilado durante o processo de separação. É correto afirmar que a pressão de vapor do resíduo é maior que a do destilado nas amostras recolhidas? Pessoal, a pressão de vapor do resíduo é maior do que a pressão do vapor do destilado nas amostras recolhidas? Se você for verificar ali, a acetona vai ser o que vai entrar em destilação primeiro, pois ela possui um ponto de ebulição menor. Se a menor ponto de ebulição, maior pressão de vapor. Você retirando a acetona do meio, o resíduo vai diminuindo a pressão de vapor dentro dele e, consequentemente, o destilado vai ser acetona pura. Se você deixar ele contido, você vai ver que a pressão de vapor da acetona pura é maior. Então, falar que a pressão de vapor do resíduo é maior do que o do destilado? Não, a do destilado é maior que o resíduo. Temperatura de ebulição do destilado é maior que a do resíduo ao final da destilação? Temperatura de ebulição do destilado vai ser menor, uma vez que ela deixou de ser uma mistura, vai ser uma solução pura. Soluções puras, por si só, possuem temperatura de ebulição menor do que quando dissolvidas. C. Pressão de vapor das amostras do resíduo torna-se menor do término da destilação? Correto. Aquilo que eu expliquei no primeiro item. Quando você destila, você está tirando a substância com menor ponto de ebulição. Ela que vai estar exercendo a maior parte da pressão de vapor máxima ali naquela recipiente. Quando você retira ela, o destilado, o resíduo ali, ele vai possuir uma menor pressão de vapor quando comparado à anterior. Então, alternativa C. Exercício da UDESC. Dadas as seguintes equações. Temos equações lá, ΔH negativo, ΔH positivo, e já vamos começar a lembrar aqui, entalpia, se você viu ΔH negativo, significa que os reagentes, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos, logo, essa reação está liberando energia exotérmica. ΔH positivo, a entalpia dos produtos é maior do que a dos reagentes, logo, essa reação está absorvendo energia, uma reação endotérmica. Beleza? Então, considere as seguintes proposições em relação às equações. As reações A e B são endotérmicas. A e B, negativo, exotérmico. Não. 2. As reações A e B são exotérmicas. Correto. 3. As reações C e D são exotérmicas. Não. C e D, positivo, endotérmico. As reações C e D, endotérmicas. Correto. 2 e 4 corretos. A reação com maior liberação de energia é a B. Vamos ver lá. Liberação de energia tem que ser reação exotérmica. Então vamos ver lá, tem aqui menos 565,6 kJ e menos 1452,6 kJ. Menos 1452,6 kJ liberou tudo isso de energia. É a que libera mais energia. Correto? 6. A reação com maior liberação de energia é a D? Não. Se você olhar lá, a reação D é a que ocorre a maior absorção de energia. Então 1, 3 e 5 correto. Não, 1, 4 e 5 correto, pessoal. Desculpa. 2, as reações A e B são exotérmicas. 4, C e D endotérmicas. E 5, 2, 4 e 5 corretas, pessoal. Alternativa E. 2, 4 e 5 são verdadeiras. O DESC. Analisa as equações termoquímicas a seguir. Daí você tem lá, pessoal, a equação de formação da água líquida, a equação ali da formação da água em estado de vapor, o ΔH padrão de cada uma delas. A alternativa que indica o valor ΔH para a vaporização da água é, pessoal, então você vê lá que vai ser a água líquida para o estado de vapor. Então, primeira coisa, vamos pegar lá a água líquida. A água líquida, aqui na primeira reação, ela está sendo formada com menos 285,77 kJ. Você invertendo ela, dado aquela propriedade
da energia de ligação, que é a mesma a energia para ligação para 1 mol de moléculas é a mesma para romper, é a mesma para formar. O que vai mudar vai ser ali, ó, o sinal ali, ou vai absorver energia ou vai liberar energia. Então, pessoal, para formar 1 mol de água no estado líquido, você libera menos de 285,77 kJ de energia. Então, para romper isso, você invertendo lá, ó, H2O líquido, romper para H mais O2 gasoso, a variação então era menos 285,77. Agora aqui, ó, certo? Mais. E na formação de água no estado de vapor, mantém lá. Olha lá, ó, é H2 gasoso mais ΔH padrão nessa reação menos 241,84. Tá aqui. Corta, 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 corta. Equação global vai dar a que ele está traçando lá. Certo? Pessoal, lembra da lei de Hess, que a somatória das entalpias das semi-reações vai dar a entalpia da equação global? Logo, então, ΔH padrão geral ali, ó, é a somatória do ΔH o ΔH1 da primeira equação mais o ΔH da segunda equação. Logo, ΔH igual a 285,77 mais menos 241,84, certo? Mais com menos, logo, ΔH 285,77 menos 241,84, você vai verificar que é um ΔH de 43,93 kJ. Resposta C de correto. Beleza? Basicamente isso. Você tem os dois ΔHs, você vai somar os ΔHs das reações, pessoal. E a somatória de cada ΔH de cada semi-reação vai ser o ΔH da reação global. Lei de Hess. Certo? No próximo exercício, para se conhecer a energia liberada ou absorvida por uma reação química, pode-se manipular equações de modo que o resultado da soma das mesmas represente a reação que se deseja. Assim, a partir dos valores de ΔH já estabelecidos, pode-se obter o valor ΔH da reação que se procura. Certo? Conhecendo os valores de ΔH ali de formação das equações a seguir, nas equações seguintes, encontre o valor ΔH da reação de combustão do etano representada pela equação, pessoal. Então, ó lá. No etano ali, temos ali a equação de formação de cada uma dos produtos ali, certo? E a equação global. Pessoal, o que é importante aqui? Você tem que pegar, vamos pegar a equação global aqui, então, 2C2H6 mais 7O2 gasoso, 4CO2 gasoso mais 6H2O gasoso. Certo? Importante, pessoal. Você tem cada um da formação aqui. No final você quer ver a variação da entalpia padrão baseado aqui em cada um desses pontos. Então,
Primeiro você tem que descobrir qual que é a entalpia, a entalpia presente aqui nos reagentes e a entalpia aqui presente nos produtos para aplicar ela posteriormente lá na variação da entalpia. Beleza? Então, primeira coisa, você sabe que aqui para o etano, você tem menos 314,4 kJ. Então, o coeficiente dele é 2 por mol. Então, 1 mol é aquele valor. Então, você vai ter que multiplicar. 2 vezes menos 314,4. Mais carbono aqui, oxigênio, 7 vezes 0. CO2, 4 vezes menos 415,9. Mais água, 6 vezes menos 296,8. Beleza? Visto isso, pessoal, fazendo os cálculos, 2 vezes menos 314,4 vezes 2 vezes menos 314,4 dá um valor de menos 628,8. Aqui é zero, então esquece. Aqui nos produtos, 415 menos 415,9 vezes 4 vai dar um valor de menos 1.663,6 mais 6 vezes o valor lá, ó. 6 vezes menos 296,8. Vai dar menos 1.780,8. Tá aqui, ó, mais com menos, menos. Então, menos 1.663,6 com menos 1.780,8 vai dar um total de 3,6 menos 3.444,4 quilojoules. Você sabe que aqui, então, é a entalpia dos reagentes, a entalpia dos produtos, correto? Você sabe, então, que a variação da entalpia é igual a HP menos a variação dos reagentes. Logo, então, a variação da entalpia é igual a menos 3.444,4 menos 628,8. Certo? Menos com menos, mais. Então, 3.444,4 menos, né? Mais, menos 3.444,4 menos 3.444,4 quilojoules com mais 628,8 equivale, pessoal, no final a um ΔH de menos 2.815,6 quilojoules, que equivale ali à resposta correspondente à alternativa B. Beleza? Tem que fazer isso aqui, você aplica depois na variação da entalpia e você acha a resposta. Pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje sobre propriedades coligativas e termoquímica. Aguardo vocês na próxima aula. Valeu!